Convoquei vocês, repórteres, para dar uma pequena prestação de contas do ano de 2018. Na terça-feira passada tivemos nossa Assembleia Geral e o que nós ouvimos nessa Assembleia eu quero repassar para vocês. Nós olhamos os dados do Hospital São Francisco, do Lar São José e do CAPS. E recebemos em primeiro lugar a prestação de contas, feita por nossa contabilidade, o Sr. João Bosco de Fortaleza. E vocês sabem, uma contabilidade oficial é muito complicado, por isso depois nós conversávamos com ele para ele nos explicar pormenores de forma que um ser normal pode entender. E nós vimos que realmente a nossa situação financeira tem uma tendência positiva. Ainda estamos no buraco, mas estamos começando a sair bem devagarzinho do nosso buraco. Isso é positivo e nos alegrou muito. Isso mostrou também que nós estamos melhorando nossa gestão. E nisso nós avançamos muito. Foram muitos treinamentos dos funcionários de vários setores e também melhoramos a auditoria interna. Treinamos o pessoal e agora em 2019 já está instalada a comissão. Então isso faz com que nossos atendimentos melhorem. Nós precisamos melhorar muito mais, a gente sabe disso, para termos um atendimento realmente humanizado, atendendo a necessidade e a agonia de cada paciente. Claro que muita coisa pode e deve melhorar, mas para isso precisamos ter uma base. Certos procedimentos necessitam de aparelhos, de uma infraestrutura necessária. Por exemplo, o grande avanço nesse ano foi realmente a instalação do novo centro cirúrgico, que ainda não está completo. Está faltando o nosso pós-operatório, está faltando mais equipamentos. Mas nós instalamos, já está funcionando, os médicos já estão operando em pelo menos 2 salas. A terceira ainda falta ser aprontada. Mas então, com isso, temos um ambiente mais seguro para as operações e dentro das normas da vigilância sanitária estadual. Então, com isso, realmente o atendimento está melhorando. Estamos no caminho certo. Fizemos outras pequenas mudanças, pinturas. Aqui também, você vê nessa sala, houve rachaduras, como em outras partes do hospital, isso foi consertado. Eu acho que as rachaduras aparecem nos prédios aqui de Canindé devido aos terremotos, os pequenos terremotos que existem. Então, quando a terra vibra, ela também cede, e com isso tem rachaduras. Então, consertamos essas coisas, porque é necessário para evitar a tendência de infecções, porque qualquer buraco, qualquer coisa é uma fonte de sujeira e com isso fonte de contaminação. Vimos que as nossas comissões funcionam a contento, aí observando os procedimentos, observando o número de óbitos, de acidentes internos. Tudo isso tem que ser observado, porque se esses números crescem além do normal, então temos que pensar em providências. Então, graças a Deus, a infecção hospitalar é mínima aqui no nosso hospital, graças à limpeza. E a gente vai continuar assim a conduzir o hospital em colaboração com nossos funcionários,
e coronações. Tivemos uma realização do sorteio beneficente. Essas coisas contam sempre com a participação da população e, mais uma vez, eu tenho que agradecer de coração aos nossos doadores que ajudam com alimento, com material de limpeza, que ajudam nessa hora de vender as cartelas. Para nós que estamos aqui numa situação sempre difícil, é muito confortante ver como pequenas pessoas pobres, tentam de ajudar o hospital, com doações, com pequenas contribuições financeiras. A gente sabe que muita gente tira da boca mesmo o que oferece ao hospital, e isso nos conforta. A gente vê que nós não estamos sozinhos nessa luta, que a população realmente quer o hospital e quer que o hospital tenha condições de melhorar, e por isso a gente vê que as autoridades federais, estaduais e municipais devem também vestir mais a camisa do hospital e se empenhar mais em criar recursos e repassar os recursos para que o hospital possa atender às exigências legais e às necessidades dos pacientes. Nós conseguimos, mais uma vez, o certificado de filantropia, que não é fácil, é um processo burocrático imenso, mas conseguimos. E outras certidões estão em via, né? Por exemplo, a certificado da vigilância sanitária. Estamos aguardando o despacho, porque o que foi necessário a fazer foi feito. Os nossos desafios para este ano 2019. Claro que nós continuamos ainda no buraco, não saímos ainda do buraco. Então, é muito sacrifício de pagar as dívidas que são históricas. É muito difícil manter o hospital em bom funcionamento. Por exemplo, ainda estamos devendo agora 2 meses os médicos. Estamos devendo ainda impostos. Estamos devendo a fornecedores, então não estamos numa situação confortável ainda não. Aguardamos ainda o repasse das emendas parlamentares, que certamente estamos trabalhando, estamos na justiça para clarear as possibilidades de receber ou não. E certamente depois vai ter um momento que nós vamos também intensificar nosso trabalho junto aos parlamentares. Porque se não existe uma legalização, umas leis adequadas para as santas casas de poder receber emenda, então isso quer dizer que temos falhas na legislação. Então os legisladores podem resolver isso, podem dizer em que condições os repasses têm que chegar às santas casas e como seria a prestação desses recursos. Então, por isso, a gente vai ter também, nesse ano de 2019, ter um trabalho mais intenso com a política, no bom sentido da palavra, né? Não politicagem e sim política. Nós esperamos também receber as nossas certidões negativas para que nem as prefeituras, sobretudo de Madalena, Paramuti, Caridade e Boa Viagem, ainda se negam a repassar a sua contrapartida dos fundos municipais. Eles sempre inventam uma coisa como que se não precisassem ajudar para valer o hospital, como se não quisessem ter hospital. Isso também é uma questão que a população tem que questionar seus gestores, se eles afinal querem ou não querem ter hospital. Eles têm todo o direito de construir um hospital particular próprio. Nós somos filantropia, hospital particular. Se eles querem construir um hospital público,
ficam à vontade, têm esse direito, mas enquanto não vão construir, precisam de nosso hospital, então deveriam ser honestos e colaborar também nas despesas. Não é só o governo federal e estadual que devia colaborar pela Constituição, também o município tem a obrigação de cuidar da saúde. Mais ainda que a saúde é municipalizada. Quer dizer, em primeiro lugar, quem deve cuidar é o município, ajudado pelo Estado e pelo governo federal. Mas cabe ao município de gerenciar a saúde. E quando nos contrata para trabalhar, eles também deveriam partilhar as despesas necessárias para o bom funcionamento. Bem, o que mais tenho a dizer a vocês? Vocês sabem que não é fácil, não é questão, às vezes falam que gerenciamento. Não é o gerenciamento que falta. Eu posso dizer que aqui tem um excelente gerenciamento, mas como você vai ter condições, lucros, se você gasta mais do que recebe? E nós somos obrigados a fazer os procedimentos. Se vem um doente, não posso negar ajuda. Agora, se depois o governo não paga, qualquer comércio entra em falência, e por isso as Santas Casas estão numa situação de estrangulamento. A gente sempre pede que os políticos que prometeram mudar essa situação comecem a mudar. A gente sabe que vários projetos estão tramitando no parlamento, lá em Brasília, mas essas tramitações podem demorar anos. Por exemplo, existe um que diz que os bens de uma Santa Casa não podem ser penhorados. Os nossos continuam ainda penhorados. Tem uma lei que proíbe essa penhora, mas ainda está em tramitação. Uma outra lei dizia, por exemplo, prefere que as Santas Casas pagam só a metade da energia. Mas essa lei também está em tramitação. Ainda não percebemos. Tá? Tem outra lei que diz que existem planos de financiamento para as Santas Casas. Estão em tramitação. Quer dizer, muita coisa está em tramitação, mas ainda não está chegando a nós. É como nossas emendas. Estão em tramitação. Ainda não chegou nenhum tostão dessas emendas. E já faz tempo, né? Já faz tempo. E corre-se o perigo de emenda voltar para Brasília ou voltar para o Estado, né? Então, são essas coisas que nos criam para nós ansiedade, expectativas, e a gente às vezes vê que está faltando agilidade a favor da saúde nesse país. Bem, eu gostaria de dizer para vocês mais algumas coisinhas de dados do ano de 2018. O que foi feito no nosso hospital? Os números: 147.146 atendimentos ambulatoriais, 4.078 procedimentos cirúrgicos, 6.278 internamentos. Olha que coisa linda. 1.677 crianças nasceram aqui no nosso hospital no ano de 2018. 1.677. 12.550 exames do raio-x, 108.945 exames laboratoriais, 10.867 atendimentos CAPS, 12.674 refeições servidas a pacientes, 5.330 refeições servidas a acompanhantes e 4.936 refeições para funcionários que estão de plantão. No total, 22.940 refeições foram servidas no ano de 2018. Daí você vê como a gente fica grato à população,
há comerciantes, quando se lembram do hospital, e mandam, por exemplo, alimentos para nós, as escolas, as instituições que fazem campanhas, associações, não é? A gente vê vários grupos nos ajudam mesmo, e a gente fica muito grato. São ajudas que ajudam bastante, porque aliviam para a gente ter então dinheiro para pagar, por exemplo, os remédios. Mas, como eu digo, a gente também tem que agradecer nesse momento aos nossos médicos que trabalham sem receber salário em dias. Então, realmente, muitas vezes se fala que o médico só pensa em dinheiro, mas a gente também tem que dizer, eles aqui trabalham bem, e nem sempre estamos em dias com eles, financeiramente. Então, a gente também tem que agradecer a eles essa boa vontade de continuar no nosso hospital, de atender os pacientes, porque ser médico, sobretudo na emergência, é estressante. Então, eles também merecem o salário por um bom trabalho feito aqui no nosso hospital. Eu também quero agradecer à secretária de Saúde de Canindé, porque também se esforçam muito. Às vezes nós temos nossas pequenas divergências, é claro que cada um tem que puxar para seu lado, mas a gente sabe, no fundo, sempre a gente quer o bem da população de Canindé, e a gente sabe, sozinho o hospital, sem a secretaria, sem o município, também não consegue levar adiante esse hospital. Então também eu quero agradecer nesse momento a colaboração, a parceria que nós temos com o município de Canindé, o município de Itatira e os outros municípios. E esperamos que essa parceria melhore cada vez mais. Então, o nosso balanço é positivo, no sentido que aqui dentro do hospital nos organizamos melhor, mais eficiente, aguardamos repasse de recursos para poder terminar nosso centro cirúrgico e fazer outras tantas melhorias no hospital. Então, eu espero que, com a ajuda de todos, esse ano de 2019 pode trazer para nós uma melhora eficaz. Essa é a vontade, certamente, de São Francisco, nosso padroeiro, e esse é o desejo de toda a população. Agradeço a vocês, radialistas, que sempre nos ajudam e sempre propagam também as coisas boas que essa instituição consegue fazer. E se alguém um dia tem alguma crítica, alguma coisa, por favor, venha falar com a coordenação, a direção do hospital. Fuxico não nos resolve nada. Agora, uma crítica construtiva vai ajudar para que a gente melhore internamente também os procedimentos, os fluxos no hospital. Então, agradeço a todo mundo que nos acompanha e que juntos vamos conseguir que esse coração não pare de bater.